Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da nossa série sobre brand, marca aqui com Rogério. Bem-vindo de novo, Rogério. Muito obrigado. E também aqui estamos com o Kleber, que você já conhece, Kleber aqui da casa, que está fazendo toda essa parte estratégica aqui e as artes também, nessa parte visual juntamente com o Rogério. Hoje nós estamos caminhando agora para o fim, né, dessa parte de brand da nossa marca. Como vocês podem ver, já temos aqui, olha, carinha nova, gente. Quem tá perdido aí, tem uma série acompanhando desde o início, mudança de marca, o arquétipo, enfim, é muita coisa. Já tem aí alguns episódios, então depois desse você pode ir lá acompanhar na nossa série. E já estamos com carinha nova, com essa identidade visual, ficou lindíssima. Que também você pode assistir esse episódio. E, Kleber, o que você preparou pra gente hoje? Olha só, é um prazer estar novamente aqui com vocês. Nós estamos quase finalizando o processo, mas eu poderia dizer que é um ponto e uma vírgula, porque, na verdade, a gente vai colocar ponto em etapa e, na verdade, agora é um processo contínuo, né? Um processo que não para, de fato, que é o processo de implantação e gestão da marca. Hoje, o principal desafio das empresas que contratam uma consultoria de branding ou de um projeto de marca, de uma estratégia, eles poderem colocar vida nisso, de fato, né? De poder implementar o que foi construído ao longo de um processo. Então, desde essa designação de fazer uma pesquisa, um diagnóstico, de desenvolver, de fato, uma estratégia que vai direcionar aquela marca, e a partir dessa estratégia construir os símbolos visuais, né, os equities visuais e os equities também de comunicação. E agora entra uma parte de gestão, né, de como que nós vamos pegar tudo isso que foi construído e colocar isso na prática, de como nós vamos fazer com que isso se torne tangível. Porque até então, quando você está desenvolvendo a estratégia, ela ainda está no campo das ideias, ela é muito conceitual. E muitas vezes, na cabeça do cliente, do empreendedor, ele acha que a marca ela vai ser ativada por osmose. Não é, ela tem que colocar a mão na massa, de fato. E isso é uma coisa que parte desde a cabeça do dono, do CEO, né, do empresário, que passa pelas equipes de marketing, de comunicação, mas também pelas equipes de venda, o relacionamento, o atendimento, né? E tudo isso ser construído de uma forma assertiva. A questão principal é que a gente precisa sempre fazer uma conexão entre aquilo que se promete e aquilo que se entrega. Eu acho que esse é o principal gargalo que a gente tem nas percepções de branding, que hoje a gente tem as mídias digitais, né, que são instrumentos, né, que são utilizados, plataformas para ativar uma marca, né? E as mídias digitais elas são justamente um dos principais ativos hoje de ativação de marca. Tanto é que as pessoas, olha, ela lança uma marca e ela basicamente está ali no Instagram, numa plataforma digital. Anteriormente, ela ia ativar essa comunicação em uma série de fatores, né? Hoje a gente tem negócios que não necessariamente eles precisam de ter uma estrutura física, né? De ter um local físico. Apesar que o local digital também é um local, mas são diferenças. É um local digital e um local físico, mas não deixam de ser espaços, né? E claro que as pessoas interagem de forma diferente. Então, se a gente faz uma análise de um espaço físico, ou a empresa muitas vezes funciona de uma maneira híbrida, ou seja, ela está no ambiente digital, mas ela também está no ambiente físico. Vamos pegar, por exemplo, o Burger King, quando a gente entra no Instagram, entra nas plataformas digitais e nas mídias digitais deles, a gente percebe que existe uma narrativa de marca, um conceito, uma linguagem que tem um arquétipo, né, dinâmico, né, divertido, que permite com que aquela linguagem seja disseminada daquela forma. E aí, quando a gente vai para o espaço físico, isso também é reproduzido, né? Isso também é refletido na linguagem, na comunicação. Então, são espaços diferentes. Mas tudo isso faz parte do que a gente chama de ativação de marca, ou que a gente poderia ir chamar de os touch points, né? Ou os pontos de contato que aquela marca tem, onde ela se conecta. E o que a gente precisa comparar e entender muito, né? Esses dias eu estava conversando com um cliente e pensando, não é todo mundo que tem que fazer dancinha no TikTok. Não é todo mundo que tem que acompanhar as trends do sucesso e seguir, né, a onda que todo mundo está fazendo. Ele pode até fazer, não há problema, mas que se isso de fato tem a ver
com a autenticidade e com as características da marca. Porque é claro que a imagem da marca ela é controlável. Sim, ela é controlável. Se a gente observar, por exemplo, um parâmetro de marcas que estão, por exemplo, no mesmo grupo ou numa mesma hold, por exemplo, Cacau Brasil e Copenhague, elas fazem parte do mesmo grupo empresarial, porém são marcas que têm características totalmente diferentes, posicionamento diferente, linguagens diferentes, com públicos diferentes. Então isso permite com que elas tenham a licença para dizer isso ou aquilo. Então isso tem a ver com a estratégia que a marca se desempenha. Então a gente entra nesse papel de diferenciação. A diferenciação vai partir de uma narrativa que a marca vai definir de como é que ela vai construir essa linguagem, né? Então a Iconic trabalha com essa ideia de pensando saúde juntos. Existe, claro, aí muitas comunidades que disseminam a questão da saúde, da linguagem, porém, muitas vezes, esse conhecimento ele é muitas vezes disseminado apenas por questões técnicas, né, e por um olhar apenas do profissional da saúde. Então, pensar saúde juntos, ela está nesse sentido de que a comunidade também ela pode contribuir, ela pode perguntar, ela pode questionar, ela pode trazer exemplos, ela pode participar do processo e também ser informada de alguns procedimentos, de algumas atitudes, de alguns comportamentos que ela pode exercer, sem ser uma coisa burocrática, né? Sem ser uma coisa difícil de ser entendida, né? Então, a linguagem ela tem que ser muito objetiva. Se a gente pensa num tipo de conteúdo que precisa atingir pessoas que buscam um tipo de informação, então esse conteúdo ele precisa ser acessível. Então a gente pensa no processo de ativação de como todo o ciclo ele vai se cumprir para criar um valor para essa marca. Ou seja, a gente cria um nome, cria uma identidade visual, temos os nossos canais de comunicação. E qual é o objetivo? Talvez o objetivo daquela marca aumentar a sua comunidade, no caso de vocês, aumentar a audiência, ter mais seguidores, né, e desenvolver projetos em cima disso. Para uma marca de um produto ou de serviço, ela gerar um valor, gerar uma comunicação para atrair clientes, gerar uma experiência e ter o resultado disso como vendas, por exemplo. Então, isso pode ser um objetivo, né? Então, eu imagino que quando a gente pensa no processo de gestão da marca, ele parte aí por uma série de fatores importantes, né? Inicialmente, a gente cuida da marca no sentido do seu conceito, da sua estratégia. Depois, pensar nos aspectos de comunicação, como ela vai ser comunicada, tom de voz e linguagem. O objetivo também é construir uma reputação. É claro que isso não é um ciclo que ele tem uma ordem. São pontos que interagem simultaneamente. Mas eles têm qualidades específicas. Então eu penso na reputação da marca, de como eu quero construir essa reputação, entender o feedback dos clientes, o que eles falam positivamente, negativamente, como que nós vamos gerar uma experiência para esse cliente, seja no digital, no físico ou de uma maneira híbrida, e também a performance, principalmente voltada para resultados de vendas. O que essa marca traz de retorno financeiro para aquela empresa? Então, a gente vai ver, por exemplo, a figura dos gerentes de marcas, né, os CMOs, os diretores das empresas. Dá para sim para medir os resultados de marca. É muito comum a gente medir muito marketing, né? Por exemplo, você cria uma campanha, você tem ali as métricas que você vai medir daqueles clientes que chegaram através de uma campanha, né, através de uma ação. Isso é muito mensurável. Mas os clientes que vendem brand também podem ser medidos, né? Ou seja, isso principalmente por jornadas de compra. O cara que vai comprar um tênis de uma marca que é desconhecida, a jornada dele vai ser muito mais longa. Ele vai ir no Reclame Aqui, ele vai ir lá no Instagram da marca, ver se tem algum tipo de reclamação, ele vai mandar mensagem para saber, né, sobre as características do produto, né? Ele vai comparar com outras marcas até ele tomar uma decisão. Então, uma marca que não é tão conhecida, ela tem um fluxo muito mais extenso para levar alguém a decidir por um produto. Agora, uma marca que já tem relevância, não. Por exemplo, eu vou comprar um Nike. Pronto, eu só preciso decidir se eu vou comprar na loja física ou no site. Ponto. Então, porque já tem uma consistência de marca que faz com que o próprio brand venda aquela marca de uma maneira autêntica. Isso faz com que
se, claro, aquela marca ela tem uma abertura de mercado para inserir outros tipos de produtos, se torna mais fácil. Isso também serve como marcas que trabalham com característica de inserção, que elas são para um público elitizado, mas que ela flexibiliza produtos para que pessoas que não tenham tanta acessibilidade comprem, do tipo, talvez hoje você não tenha condições de comprar uma Ferrari, mas você pode comprar um perfume da Ferrari, que é muito mais acessível do que um carro. Da mesma forma, você está comprando o valor de uma marca, né? Então, tudo isso são características que as marcas trabalham no sentido de gerar valor inicialmente para a marca. Por quê? Porque o produto e o serviço ele pode mudar de acordo com a dinâmica de mercado, com a tecnologia. Pode sim ser alterado, né? A gente tem exemplos, por exemplo, como a Blockbuster, que é um exemplo que eu sempre uso para dizer que é uma marca que ela foi relevante até o momento de vida. Quando chega o streaming, ela é totalmente atropelada por esse mercado e acaba encerrando as suas operações por conta de quê? Tecnologia. E as marcas elas precisam se adaptar. Isso é gestão de marca também, se adaptar ao contexto da realidade do mercado. Quando a gente observa, por exemplo, o case da Lacoste, a Lacoste ela sofreu um impacto muito grande, né? Eu não sei detalhar muito, porque eu ainda não estudei muito esse caso tão a fundo, mas o que eu sei por alto é que a Lacoste no Brasil, os funkeiros começaram a usar a Lacoste e dizer o nome da marca nas músicas. Isso criou um movimento de que muitas pessoas da periferia, né, pessoas que não eram necessariamente a persona da marca, começou a utilizar Lacoste. E, claro, muitos usavam as Lacostes que eram cópias, né, mas muita gente quis comprar as originais. E, de alguma maneira, parece que isso meio que subtraiu o valor da marca, que estava associado, né, uma coisa mais elite. Uma coisa mais elitizada, pessoas brancas, etc. Então, isso foi uma característica. Tanto é que ela se rendeu em algumas... Por exemplo, principalmente em São Paulo, que era uma região onde que tinha o maior consumo do produto em si, que eles até adaptaram o nome lá, chamava Lalá, porque como a periferia chamava a marca. Inclusive associou a marca a alguns influencers mesmo, contrataram alguns influencers, alguns rappers e funkeiros para fazer propagandas da própria marca. Mas dizem que em alguns lugares existe um movimento de pessoas que usavam a marca não usam mais pela associação direta que ela estava fazendo com um cenário que não fazia muito mais parte daquela elite. Então, quando a gente observa esse fator, a gente tem que pensar o seguinte: temos uma estratégia? Temos. E aí entra um processo de gerenciar os pontos de contato da marca. Os pontos de contato são pontos de ativação e de como as pessoas podem se linkar àquela marca. Então, ela pode ter a relação, por exemplo, se ela tem uma loja física, tem que refletir a marca, o website tem que refletir a marca, as redes sociais tem que refletir a marca, os funcionários precisam no seu atendimento refletir a marca, os vídeos, né, o material impresso, se a marca vai ter um cheiro específico, quando você chegar num lugar específico, ela vai ter uma identidade olfativa, né, se ela tem um produto, as embalagens, tudo isso são uma rede de contatos que cria, então, aí uma constância dessa marca, ou seja, uma relevância, ou seja, uma consistência, ou seja, isso faz parte de um sistema que quer comunicar uma mensagem, que quer comunicar um valor. Então, isso é também gerenciar a marca, mas isso também não é de forma pontual, ela é contínua. Então, o ING do brand é justamente essa característica do gerúndio do inglês, ou seja, contínuo, atos de continuidade. Então, é necessário essa continuação. Então, construção de gestão de marca é feita todos os dias. Dentro desses aspectos, nós temos aqui um plano de branding que acredito que agora a Iconic vai entrar nessa fase, que é resgatar, né, os principais diretrizes da marca, né, a sua plataforma, o que a marca faz, o que ela fala, né, assumir o que de fato nós somos. Né. A Iconic é uma comunidade de conteúdos da área da saúde, né, que tem como objetivo democratizar as informações desse universo para profissionais, estudantes e cidadãos em geral. Como ela vai conversar com o seu público? Ela é dinâmica, essa marca é informativa, ela é didática, ela é humanizada. Então, são
padrões que são definidos para comunicar essa comunicação, né? Então, os valores estão relacionados à competência, à confiança, à inovação, né? E, se a gente for resumir, ela é uma plataforma de educação que usa vários recursos para transmitir conhecimento, né? Para transmitir linguagem, mensagem. Então, é a partir desse parâmetro que todas as decisões de ativação, de comunicação e de gestão devem ser, ou seja, branding eu contar a mesma história de formas diferentes. Então a gente não vai sair do conceito base, da estratégia base. Ela vai ser o pilar, mas ela deve ser dinâmica, divertida. Ela deve, em cada canal de comunicação, isso vai definir, por exemplo, se esse vídeo é coerente ou não para nós, se essa trend é coerente ou não para nós, se esse tipo de linguagem é bom ou não para nós, se esse convidado é relevante para a nossa marca ou não, né? Se esse tipo de roupa, de estética, tudo isso faz parte de marca. Então, eu estou construindo narrativas de comunicação que tem a ver com essas características aí, né, de marca. Então, a gente tem as características, por exemplo, do tom de voz, que entra para característica de conteúdo, né, de comunicação, tipos de conteúdos que nós vamos falar, né, saúde de crianças, tratamentos odontológicos, problemas do coração, harmonização facial, né, teleconsultas, é boa ou não, né? São assuntos que têm a ver com a marca e que ela pode discutir e falar pautas importantes que ela tem no seu processo de ativação. A gente traz aqui um panorama que é o que eu chamo de a hora da planilha, que é a hora que muita gente não gosta, né? Mas tem muita gente que gosta muito. A planilha, ela é como se fosse um plano de relacionar tudo que deve ser implantado e direcionar e ordenar isso em datas e prazos de implantação. Legal. Uma hora que, muitas vezes, por exemplo, trabalhando em projetos de rebranding, e lembrando que rebranding não tem a ver simplesmente com a mudança de uma identidade visual, mas também com uma mudança de uma estratégia por um motivo de características de negócio, aquisição de marca, ou aquela operação está entrando em outros tipos de mercado e ela vai precisar reavaliar a estratégia de posicionamento e nem sempre vai mudar a marca em si. E aí a gente entra num ponto que é importante, que é saber, por exemplo, no processo de rebranding, o que tem, o que vai sair, o que vai entrar. Como essas peças vão ser movidas no tabuleiro. Então, onde vai ter esse jogo, né? E aí, nós vamos observar, então, que tem um ponto interessante, que é relacionar tudo aquilo que vai precisar ser mudado. Então, fazer essa transição desse material, né, dessa comunicação e quando isso vai acontecer. E aí a gente tem um parâmetro que é basicamente uma tabela que a gente faz um mapeamento de todos os pontos de contatos que vão precisar ser mudados e como essas ações vão ser direcionadas. Do tipo, quando é que vai acontecer o lançamento interno e externo da marca? Então a gente vai apresentar primeiro para os colaboradores, depois para o público externo. A gente vai fazer um vídeo de lançamento. Qual que vai ser o roteiro desse vídeo? O que vai ser falado? Né? O que a gente vai falar com o público? Né? Vai ter camisetas? Vai ter uniformes? Como é que vai acontecer a migração do Instagram? Quando esse jogo vai virar? A gente vai apagar tudo que a gente tem lá? Kleber, eu tenho até uma dúvida em relação a isso. Por exemplo, nós temos o nosso Instagram. Eu sou da parte do pressuposto de o que foi construído foi a nossa história. Então, a gente não pensa em apagar tudo. Mas nós pensamos qual seria a melhor maneira para a gente aparecer. A série de brand já ajuda isso para quem já acompanha e vê que está nesse processo de mudança. Mas como que faz? A gente dorme, acorda com a identidade visual nova. Nesse processo de dormir e acordar, eu pensei, não sei o que normalmente você sugere, de gravar um vídeo e deixar ele fixado no início, durante um tempo, durante um primeiro mês, por exemplo, falando sobre a proposta e tal, e que ter essa nova mudança de nome, o rebrand da marca, né? Mas o que você aconselha, assim? Por onde que a gente começa? Porque essa parte aí eu acho que normalmente os clientes ficam meio perdidos, né? Sim. Olha, excelente pergunta. Eu acredito que o melhor caminho é ser o mais claro possível com a sua audiência. Primeiramente, é importante fazer como se fosse uma espécie de
uma pequena série, né, no sentido de um processo de construção, o porquê da mudança, o porquê que nós mudamos, né, o porquê que nós escolhemos essa nova marca, de esclarecer agora para o mercado qual é o posicionamento, qual é a clareza. Então é importante comunicar. Eu acho que a virada, simplesmente apresentar a marca lá, mas por que mudou? Então, falar o porquê do processo, né? O porquê da mudança, o porquê da escolha do nome, qual que vai ser agora o tipo de conteúdo, do tipo, agora a partir de agora você vai ver essa nossa nova narrativa, nossa nova comunicação, né? E etc. Preservar a história que foi construída até aqui, mas fazer essa ponte não de uma maneira brusca, mas de uma maneira processual, né? Acho que nessa parte aí do dormir e acordar, né, de cara no tipo, a gente postou um último episódio do MyCast num dia e no outro dia, gente, olha aqui as canecas novas e tal. Por mais que a gente veio, né, postando trechos dos episódios anteriores, é um processo que já começou há bastante tempo, as pessoas ainda não... Muitas vezes, por exemplo, o público que a gente, por exemplo, a gente posta mais conteúdo da área de saúde, aí a pessoa vê lá um título de branding, a pessoa pode, por exemplo, ter né, pulado esse episódio. Então, de repente, até fazer um post já nos chamando a atenção, resumindo, retomando assim, os principais tópicos que a gente apresentou na série, falar justamente do que o Kleber falou, dos motivos pelo qual está acontecendo essa mudança. Acho que talvez seja muito interessante também mostrar um pouquinho dos bastidores. Tipo, não, a caneca tá ficando pronta, mostra um spoilerzinho, assim. Fazer um anúncio mesmo. Tá vindo novidade aí. Acho que isso chama muita atenção das pessoas de falar, eu tô acompanhando um conteúdo que até aqui é apresentado dessa forma. E agora tá tendo uma mudança. Por que tá tendo essa mudança? Você vai estar lá bem claro, chamando a atenção para isso. A mudança está acontecendo por causa disso, não vai ser outra coisa, outra empresa, meu Deus, mas agora a gente tem um posicionamento mais claro, mais definido, e a gente tem também uma nova cara para mostrar para vocês, né? Que nem eu falei, às vezes as pessoas acompanham e tal, mas às vezes, como a série foi acontecendo aos poucos, muitas vezes as pessoas esquecem. Então retomar isso, acho que principalmente mostrando um pouco desse bastidor, de quando as coisas foram começando a ficar prontas, dessa parte de migração, de implantação desses pontos de contato aí, acho que fica assim uma transição bem legal. Sim. Então, eu acho que esse é o processo mais saudável dessa virada de chave, né, para implantar a marca da melhor maneira assertiva e que ela realmente consiga consolidar isso, né? Isso é um processo, ele vai demorar um tempo até as pessoas irem se familiarizando com a nova forma, com a nova linguagem, com as novas cores. Mas isso vai ser absolutamente normal. Esse processo de implantação da marca, ele é um processo que ele é importantíssimo para que o projeto de branding tenha sucesso. É muito comum, como eu disse anteriormente, as pessoas contratarem um projeto desse e engavetá-lo. Então, o projeto de branding que tem um PDF muito bonitinho, com os slides, com as imagens, mas engavetado, ele não vai se tornar real. Ele tem que realmente ser tirado da gaveta, sair do PDF e ir para a prática de fato, né, com as ações do dia a dia, para que essa marca realmente se torne uma marca relevante no mercado onde ela se propôs a atuar. Então, o processo de gestão ele é contínuo, ele nunca para, é um processo de sempre refletir, olhar para a marca, acompanhar o seu crescimento, fazer os ajustes, né, pontuar e deixar que em algum momento ela vai ter a sua própria vida, né? A gente conclui essa etapa, né? Que ainda vem muitas outras com bastante assertividade, assim. Foi um processo incrível, a gente aprendeu bastante e que acho que tem tudo para ser... Tem alguns processos de branding, de mudança, assim, que são bem dolorosos, né? Que tem, assim, mas como a gente falou, você mesma falou aqui agora... vai ser uma melhora de posicionamento, numa comunicação mais clara, mais assertiva, mais objetiva, mais bem posicionada. Então, não tem ser uma mudança drástica, vai ser algo totalmente diferente, vai ser uma melhora, né? Então, acho que tem tudo para ser um processo, imagino eu, que não vai ser um processo muito doloroso, que vai ser mais tranquilo, mais fluido e que vai acontecer aí com muito sucesso. É isso aí. Gente, eu quero agradecer imensamente vocês. Você, Kleber, por ter disponibilizado tempo, né? O Rogério também, e ter sonhado aqui com a gente. A gente já está com vários sonhos.
Então, eu acho que a gente precisava desse reposicionamento, precisava desse rebrand, assim, porque a marca estava confusa, as pessoas não entendiam o que era MyClinic, era uma clínica de estética, o que é isso, o que está acontecendo. E a gente, mesmo uma comunidade da saúde, vários quadros estão sendo montados de programas novos, vamos ter aí spoilers aí, né, um quadro culinário de receitas saudáveis, então de entrevistas, então mudando um pouco o formato, e bacana ver que a equipe está sonhando junto com a gente, né, então o pessoal que está fazendo aí também. Então a gente fica muito agradecido, a gente precisava desse respiro, a gente precisava dessa energia nova, e que você conduziu também, né? Então, estenda o agradecimento a toda a sua equipe que participou, que vieram aqui, né? Então, obrigado. E o Rogério também, né? Porque ele concretizou ali na imagem final, conseguiu sintetizar. Tangibilizou, né? Tangibilizou a marca ali na logo, que vai ficar para nossa história, né? Faz parte da nossa história e a gente vai perdurar aí, com certeza. É isso, eu que agradeço. Acho que o processo de branding é exatamente esse, né? É um processo que ele é feito por várias mãos, que é importante obedecer o processo, né, de construção, e de que criar uma marca não é simplesmente você sentar no computador e desenhar um logo, né? É ter um background de direcionamento, de clareza, para direcionar para onde essa marca vai crescer, onde ela vai chegar, e também continuar ativa, né? Desenvolvendo as suas conexões, a sua comunicação, para, no final de tudo, né, gerar valor, né? Gente, então é isso. Se você não acompanhou os outros episódios, dá uma olhada. É realmente uma aula aqui, né? Várias aulas que você consegue ter um panorama geral, nos usando como estudo de caso, né? Então, obrigado por ter ficado até aqui. Se inscreva no nosso canal e não se esqueça, logo, logo chamaremos a Iconic Saúde.